No capítulo 6 de Efésios, o apóstolo Paulo nos diz para tomar toda a armadura de Deus, a tomar a armadura do Senhor. E nesse texto ao qual ele fala isso, ele fala de 6 itens da armadura. Nesse vídeo, eu queria falar com você sobre um deles, o capacete da salvação. Na época, o apóstolo Paulo fazia analogia com o Império Romano. O Império Romano usava uma armadura e um desses itens era o capacete. Era muito interessante que o soldado romano, ele tomava tudo para si. Ele tomava a couraça, o cinturão, as sandálias, o escudo e a espada. Mas o capacete era o único item da armadura que ele não tomava para si. Na verdade, o escudeiro, que era uma espécie de um ajudante dele, colocava o capacete sobre a cabeça do soldado romano. Ele recebia, ele não tomava para si. A salvação de Deus, o capacete da salvação, não vem de nós. Esse capacete vem de Deus. Pela graça nós somos salvos. O material que faz o nosso capacete da salvação é a graça de Deus. Não é bronze, não é chumbo, é a graça. A graça precisa estar na nossa cabeça. A graça precisa nortear o lugar onde estão os nossos pensamentos. Logicamente, obviamente, um capacete é para a cabeça. A salvação é formada pela graça. Deus está passando uma mensagem muito forte para nós. Ele quer que a nossa mentalidade seja norteada pela graça. É na nossa cabeça que está a nossa mente, a nossa capacidade de pensar, a nossa razão, a nossa lógica. Deus quer que a nossa lógica seja norteada pela graça. Alguém que tem a mentalidade da graça é alguém que para de andar apenas pela sua própria razão e anda pela graça, pela bondade de Deus. Que entende que é pela graça que vem os milagres e não pela nossa própria força. Que não é a razão, que não é a racionalidade que traz o sobrenatural para a nossa vida. É debaixo de uma mentalidade de graça que entendemos que o poder de Deus é liberado, não por aquilo que faz sentido, mas pelo poder que em nós habita. Muita gente quer viver milagres baseados na razão. Mas se você olhar bem, nenhum milagre faz com base na razão, mas com base na graça e no poder de Deus. 5 pães e 2 peixinhos não dá para alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Um grito não derruba muralha. Uma queixada de jumento não mata 1.000 homens. Uma pessoa com um cuspe não cura um cego. Irmãos, milagre não está no aspecto da lógica, mas no aspecto da graça e do poder de Deus que em nós opera. Se a mentalidade da graça está sobre a sua mente, você para de ser racional e confia na graça e na bondade de Deus para fazer algo. Se a mentalidade da graça norteia os seus pensamentos, você para de entrar na ideia do mérito, na ideia do merecimento. Tem gente que para de receber coisas de Deus dizendo, mas eu não mereço isso, eu não mereço ser abençoado. Tem gente que desiste das bênçãos que Deus liberou sobre ela dizendo, eu não mereço. Se você desiste de uma bênção que Deus já liberou sobre a tua vida, dizendo que você não merece, é porque você está dizendo que merece dizer que Deus está errado. Não, Deus não está errado. Deus liberou foi graça. Para de olhar para você, para de olhar para você e dizer e julgar por você mesmo se você merece ou não. Você está andando por um sistema de mérito, sem o capacete da salvação, sem a mentalidade da graça quando diz isso. Na mentalidade, sem a graça, a gente começa a achar que tem número para o nosso perdão. Tem gente que parece viver a um limite de parar de ser perdoado. Não, irmão. Todos os dias a misericórdia de Deus se renova sobre a sua vida. Todos os dias a graça de Deus está sobre você. Pecado A, B, C, D, E, ou seja, pecados diferentes, feitos, têm o mesmo perdão de Deus do que o pecado A, repetido 1, 2, 3, 4 vezes. Não. Deus não tem um limite da sua graça sobre a sua vida. A graça de Deus perdoa pecados diferentes e pecados que você repetiu várias vezes. Isso não é porque você merece, isso é porque Jesus de Nazaré morreu por mim
e por você. Pare de simplesmente achar que se você cometeu um mesmo erro 3, 4, 5 vezes, parece que a graça de Deus terminou sobre você. Se você pensa assim, é porque você não está com a mentalidade da graça. Você não está norteando os seus pensamentos pela graça de Deus. Talvez você já errou. Eu não sei qual o pecado, mais de uma vez, talvez 5, talvez 10 vezes. Mas eu libero sobre ti a graça de Deus. Coloque sobre os seus pensamentos a graça de Deus sobre a tua vida. Não ande de acordo com os seus erros. Não ande de acordo com aquilo que você já fez. Se você colocar a mentalidade da graça, você não vai andar mais no pecado, porque você vai estar constrangido pelo amor de Deus para mudar os seus pensamentos. Quando você vê Deus te perdoando pela 10ª, pela 1000ª vez o mesmo erro, esse amor vai te constranger e Deus vai te libertar. Coloque o capacete da salvação, se revista com a mentalidade da graça e você vai ver que você vai caminhar em um novo futuro que Deus já liberou para a tua vida e para o teu ministério e para a tua família, em nome de Jesus.